Na hora de implementar funções DB-seek, DB-set-order, você prefere fazer o uso do o método aliasado? É isso mesmo, aliasado? O que seria isso? Aquele quando você põe o alias apontando para um ponteiro para dentro dessas instruções, ou você já é aquele jeito mais tradicional, usa o db-select-area para tudo, para fazer referências a qualquer alias lá dentro do DVPL. Esse é o tema, esse é o comparativo e vou passar uma ideia nova para você neste vídeo, de repente mudar a sua forma de ver, principalmente se você já faz o uso do db-select-area como eu fazia muito antigamente. Já peço de cara para você ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo deste vídeo, se eu te convencer aqui a usar o método aliasado, deixe o like ao final do vídeo e se inscreva no nosso canal, canal da Oficina 1, trazendo para você conteúdos sobre ADVPL TOTOS Proteus. Vamos juntos? Está começando um novo tema, novo vídeo no ar aqui no canal da Oficina 1. Confesso para você que eu sou um desenvolvedor clássico, das antigas. Por isso, quando eu comecei a programar, por muitos anos, eu fazia o uso do db-select-area antecedendo as instruções db-set-order, db-seek, enfim, todas aquelas instruções que a gente utiliza dentro do alias. Até que um dia, de novo, atendendo um cliente, uma empresa que tinha, para subidas em produção, tinha uma certa diretriz, né, e manual de boas práticas de programação, fui convencido de usar o jeitão aliasado. Ao invés de declarar ali db-select-area, eu já fazia direto o uso do alias e colocava aquele ponteiro e eu fazia a instrução no db-set-order, no db-seek, como eu estou demonstrando aí, como você está vendo na tela neste instante. Tem diferenças? É melhor por quê? É isso que nós vamos abordar neste vídeo. Para efeito de resultado, não tem diferença, tá? Entre db-select-area ou você fazer as instruções, optar por um escopo aliasado, vamos dizer assim. Eu inventei essa palavra, tá bom? Não existe, mas vamos definir dessa maneira esse método. Mas o que implica o uso do db-select-area? Vamos falar sobre isso. Bom, toda vez que você está fazendo uma instrução em cima de alguma tabela ou até mesmo em queries, você precisa dar o db-select-area, então você precisa ficar reservando a área do alias antes dessas instruções. Então, você, naturalmente, você acaba aumentando sempre uma linha e tem que ter uma atenção redobrada, principalmente quando você está manipulando com várias alias ao mesmo tempo para ficar fazendo essa troca e ficar implementando sempre antes dessas instruções. Então, quando você faz o uso do modo do escopo aliasado, você não precisa ter essa preocupação de ficar inserindo db-select-area. Por isso já é uma certa vantagem o modo aliasado. Por mais que você tenha atenção, por mais que você seja um programador muito atento, né, mas obriga a ter essa atenção e muitas vezes você pode esquecer e ter algum erro, alguma execução estranha, algum comportamento estranho quando você esquece de implementar o db-select-area. Então já de cara, quando eu me acostumei, eu passei a me habituar ao escopo aliasado, ele já me tirou esse problema da frente. Ó, como você pode ver aí na tela, eu vou continuar demonstrando aqui o uso do db-select-area para falar que o maior risco dessa implementação do db-select-area é que você o tempo inteiro está alterando o estado global da thread ou da área de trabalho ativa. Então, por exemplo, se você dá um db-select-area SA1, como eu estou demonstrando aqui, no meio de uma função complexa, a tabela SA1 passa a ser a work area corrente, correto? Se na sequência do seu código você esquece de restaurar a tabela anterior ou existe uma chamada que executa uma outra função externa, recursiva, e que vai assumir outra tabela que está selecionada, todo o fluxo de dados de rotina pode se corromper silenciosamente, podendo gerar então aqueles bugs ou aquelas situações estranhas que ficam difíceis de entender e até pegar ali no momento que se depara com erro. Por isso, o db-select-area ele acaba sendo um jeito muito arriscado, né? Por mais que você seja cuidadoso, você deve, eu acredito que muitos são,
mas ele te leva a um risco, né? Um risco que você demore para enxergar o problema. Por isso, eu já tenho um certo tempo, não uso mais o DB Select Area, ou evito, vamos falar a real aqui, eu evito fazer uso do DB Select Area. Agora eu vou mostrar de novo aí na tela o escopo ou a operação aliasado, né? Olha só que interessante. Além das questões do DB Select Area que eu abordei falando dos riscos, ele, na hora que você está lendo o código-fonte, ele fica mais explícito, mais visível. Então, para quem também vai fazer manutenção, o escopo aliasado acaba sendo interessante, fica mais transparente. Aquele DB Set Order se refere ao SA1. Você está vendo ali porque o SA1 está ali apontando para ele, então tá visível, tá nítido. Então, também a questão da legibilidade, principalmente para manutenções, a operação aliasada acaba sendo bem melhor. Final das contas, comparando aí os dois modelos, o DB Select Area acaba aumentando o número de linhas, acaba poluindo um pouco mais o código-fonte, já o operador aliasado acaba deixando o código mais limpo e mais visível, muito melhor. Então, olha só, vantagens: legibilidade e você mitiga ou anula riscos de comportamentos estranhos. Então, depois que eu passei a me acostumar, eu já há um bom tempo sigo trabalhando e implementando o meu código-fonte na operação aliasada. Ah, gostou do vídeo? Fiz você mudar de ideia? Ou de repente abrir a cabeça para uma nova forma de implementar código-fonte, manipular com os alias dentro da DVPL TOTOS Proteus? Espero que sim, espero que eu tenha convencido você. Então, olha, se você gostou deste conteúdo, deixa o like no finalzinho, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, também é importante, hein? Para que eu continue mandando dicas como essa para você. Desenvolvedora ou desenvolvedor ADVPL TOTOS Proteus. Você está no canal da Oficina 1, Oficina 1, consultoria de mercado que leva as melhores soluções dentro do TOTOS Proteus, as customizações, a melhor maneira de implementar e com confiança, com qualidade. Essa é a Oficina 1, mais de 20 anos de história no mercado. Oficina 1 é isso, mais do que uma consultoria. TOTOS Proteus é confiança em primeiro lugar. Até o próximo vídeo.